Pessoal, vamos falar sobre municípios, organização e competência, ok? Semana 7, dia 4. Questão 1. Não estará abarcado pela imunidade material o vereador que ofender adversário político em entrevista em município diverso, correto? Correto. Daquele o qual cumpre o mandato. Se estiver dentro do município no qual cumpre o mandato, ele vai estar com a imunidade, dentro da imunidade, abarcado pela imunidade material. Se estiver fora do município, não estará abarcado. É isso que prevê o STF. Então, primeiramente, aqui a garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material exclui a responsabilidade civil do membro do Poder Legislativo, vereadores, deputados e senadores, por danos eventualmente resultantes de manifestações orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato ou externadas em razão deste, ok? Então, exclui a responsabilidade civil e também a penal. E já o caso do município, os vereadores, o texto atual da Constituição relativamente aos vereadores refere à inviolabilidade no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, na circunscrição do município. Então, há necessidade, portanto, de se verificar a existência do nexo entre o mandato e as manifestações que ele faça na Câmara Municipal ou fora dela, observados os limites do município novamente. Então, a questão está correta, que não está abarcado aí nos limites de município diverso. Questão 2. No âmbito da jurisdição, compete ao município a fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, uma vez que se trata de assunto de interesse local. Interesse local, quem vai trazer aí os normativos serão os municípios, ok? Súmula vinculante vai dizer que é competente o município para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Veja que o STF traz uma ressalva nessa regra, que é o que? A fixação do horário bancário para atendimento ao público é de competência da União. Então, nos demais, é quem? O município é o ente federativo competente. Questão 3. Os municípios podem criar tribunais e conselhos para fiscalização de contas públicas. O Tribunal de Contas municipal ele pode criar? Não pode criar, ok? Tá uma vedação constitucional. Os municípios que existem hoje, com, por exemplo, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro ou do TC, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, eles foram criados antes da Constituição Federal, ok? Depois não pode mais ser criado. Olha que está escrito aqui, artigo 31, vai falar que, parágrafo 4º, é vedado a criação de tribunais, conselhos ou órgão de contas municipais. E quem faz então aí a fiscalização dos municípios? Então, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio de quem? Do Tribunal de Contas do Estado, certo? Então, vai ser o Tribunal de Contas do Estado que vai auxiliar a Câmara Municipal aí no controle externo. E já tem também o que? Os municípios, conselhos ou tribunais de contas do município onde houver. Então, os demais vai ser então quem? O Tribunal de Contas Municipal. Questão 4. De acordo com o STJ, é exigida prévia autorização do Poder Judiciário para a instauração de inquérito ou procedimento investigatório criminal contra prefeito. É exigida a prévia autorização do Poder Judiciário? Não é exigida a prévia autorização do Poder Judiciário, já que os prefeitos detêm foro por prerrogativa de função e devem ser julgados pelo respectivo Tribunal de Justiça, TRF ou TRE, conforme a natureza da infração imputada. Então o STJ vai dizer que o quê? Nesse sentido, não há razão jurídica para continuar a investigação de autoridade
por por prerrogativa de função, a prévia autorização judicial. Então não há razão jurídica para o que? Prévia autorização judicial. Portanto, é exigida a prévia, não é exigida, está incorreto. Questão 5. Questão 5 ele vai falar que a lei municipal vai prever regras ambientais, então a regra ambiental específicas no município relativa à defesa do solo, inclusive nas normas técnicas de construção destinadas a evitar a contaminação do solo por metais pesados. E aí ele vai me perguntar, a questão vai ser perguntada que é o que? O artigo 3º da lei em apreço é inconstitucional, está tratando de defesa do solo. Por incompetência legislativa para a matéria nela tratada. Ele está dizendo assim que não compete ao município tratar sobre a defesa do solo, correto? Correto, então é inconstitucional, então está certo esse item aqui. Veja o artigo 24, compete à União, aos Estados e Distrito Federal, concorrentemente, então compete a eles legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza e aqui defesa do solo, ok? E proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então não pode, então a lei que tratou aí de matéria de competência, era matéria de competência de quem? Da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então a lei era realmente o que? Inconstitucional, por incompetência legislativa. Então não poderia o município estar aí legislando sobre a defesa do solo. Questão 6ª. Compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, desde que observada a legislação estadual. Correta a questão. Compete aos municípios criar, organizar, suprimir distritos, observada a legislação estadual. Correto, então aí é a literalidade do inciso 4º. Questão 7ª. Considere que determinado vereador tenha tomado posse na respectiva Câmara Municipal e em seguida tenha sido nomeado secretário de Infraestrutura. Então, o vereador, secretário de Infraestrutura, de Obras e Serviços do mesmo município. Nessa situação, o vereador poderá acumular os cargos e a remuneração de vereador e secretário municipal se houver compatibilidade de horário. Aqui ele está querendo confundir o que é a previsão na Constituição Federal lá do agente público. Então vai ter lá o servidor público, caso ele tenha aí um mandato de vereador, ele, se tiver compatibilidade de horário, ele pode acumular cargo e a remuneração. Mas lá nós temos o que? Um servidor, cargo de servidor público, mais um cargo de agente político, certo? Agente. Aqui nesse caso em apreço é o que? Eu tenho um agente político e agora ele quer acumular com um outro cargo de agente político. Pode isso? Resposta: não pode. Perfeito? Nesse caso não pode. O STF traz aí uma situação aí para falar sobre isso. Em virtude do disposto do artigo 29, inciso 9 da Constituição, a Lei Orgânica Municipal deve guardar no que couber a correspondência com o modelo federal acerca de proibições e incompatibilidades dos vereadores. A impossibilidade, então, aqui de acumulação dos cargos e da remuneração de vereador e de secretário municipal. Então, foi tirado aí, extraído de um julgado aí do STF. Então, não pode
Então não pode acumular. Então diz aqui que o vereador poderá acumular, está errado, invalida a questão. Questão 8ª. A Constituição Federal estabelece inviolabilidades apenas para parlamentares federais e estaduais, não dispondo sobre vereadores, não dispondo os vereadores de tal prerrogativa. Dispondo sim. Nós vimos aí o artigo 29 vai falar que inviolabilidade, inciso 8º, dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então sim, tem aí a inviolabilidade sim, garantida pela Constituição Federal. Questão 9ª. Será constitucional a lei municipal que dispuser sobre organizações ou a organização, dos serviços funerários locais. Então é constitucional uma lei que dispõe aí, ou vai dispor ou dispuser da organização de serviços funerários locais, pois tais serviços constituem necessidades imediatas do município. Isso daí é o que? É uma ação aí do STF que vai trazer exatamente essa situação aí. Veja, primeiro, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, funerário, aí os serviços funerários locais é interesse local. Então, o STF diz que os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do município. Então, será constitucional a lei que dispuser sobre a organização dos serviços funerários, ok? Pois tais serviços constituem necessidades imediatas do município. Aqui, gabarito a gente vai alterar aqui, tem que ser o que? Certo, perfeito? Foi colocado errado aí. Questão última, 10ª, é uma questão aí para subir o nível. Então, a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância, ou seja, está sob domínio normativo da lei orgânica municipal. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que os cargos de prefeito e vice-prefeito, caso sejam vagos, quem vai na linha sucessória substituí-los, ok? Ele está dizendo que quem vai substituí-los está sob domínio normativo da lei orgânica municipal. A lei orgânica municipal é quem vai definir, ok? Então veja, o que o STF traz aí? Ó, a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local. Então, na autonomia política local, em caso de dupla vacância. Então, ao disciplinar a matéria cuja competência é exclusiva dos municípios, o artigo 75, parágrafo 2º, a Constituição de Goiás, ou seja, do Estado, fere a autonomia desses entes. Perfeito? Então, vai estar sob domínio, sim, do normativo da lei, está sob domínio normativo da lei orgânica municipal, essa linha sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito. E assim terminamos aí a nossa primeira bateria. Vamos para a próxima.